queremos iniciar o nosso estudo bíblico nesse momento do texto de João, capítulo 5, versículo 1 a 9, em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O texto que nós queremos olhar mais de perto fala sobre a cura de um paralítico. Diz assim: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o momento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Este, portanto, é o texto que nós queremos olhar. Nós vemos aqui a cura de um paralítico de Betesda. O texto de destaque é o versículo 8. Levante-se, pegue a sua cama e anda. Levante-se, pegue a sua cama e ande. Uma história que fala sobre a misericórdia de Deus e a cura do paralítico no tanque de Betesda. Jesus vinha da Galileia, a caminho de Jerusalém, quando chegou perto ao tanque de Betesda, próximo à Porta das Ovelhas, do lado norte da cidade. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia. Simbolizava uma das únicas esperanças para um doente incurável. Betesda é mencionada somente no Novo Testamento. E nele se juntava uma grande multidão de enfermos e paralíticos, cegos, buscando uma única chance de se verem livres do mal que os afligia. Um lugar onde a dor, a fragilidade do corpo e a miséria humana estavam em total evidência. Enfermos de todo tipo se juntavam e aguardavam uma gota de misericórdia de Deus, esperando o agito das águas naquele tanque. Somente, diz aqui o texto, que o primeiro a entrar no tanque recebia a cura. E por serem muitos os enfermos, demorava-se muito para se receber algum alívio do sofrimento. Era um de cada vez. Quando as águas eram agitadas pelo anjo, logo se disparava uma disputa para ser o primeiro a se banhar naquelas águas. O paralítico, talvez esquecido pela família, desprezado pelos amigos e injustiçados pela sociedade. Para a sociedade, os inválidos eram um estorvo,
até eram colocados para fora da cidade. Naquele dia, era Jesus quem passava ali. Jesus colocou seus olhos de misericórdia naquele homem e lhe disse: você quer ser curado? Que oportunidade de ouro! Que chance maravilhosa! No versículo 4 diz: porquanto de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença que tivesse. E quem não pudesse caminhar precisava de ao menos de uma outra pessoa que o ajudasse a entrar no tanque de Betesda. Em princípio, contavam com a solidariedade da própria família ou dos amigos, porém, com o passar do tempo, eram deixados à própria sorte. Quantas frustrações aqueles homens passavam ali, ao verem que outro entrou primeiro nas águas do tanque de Betesda, um após outro sendo curados. Mas como eram muitos, sua vez parecia que nunca chegaria. E não era diferente com esse paralítico do texto, do tanque de Betesda. Sem poder contar com ninguém que o ajudasse, ano após ano ele permanecia ali. Passou seu tempo, décadas se foram e nada acontecia em seu favor. Porém, há algo que chama atenção nesta história. Aquele homem preso pela paralisia, acorrentado por aquela enfermidade há quase 4 décadas, 38 anos no tanque de Betesda esperando um milagre. No versículo 5, entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Certamente ele viu muitos desistirem, muitos que entregaram os pontos, porém ele não desistiu. 38 anos paralítico, e ele estava ali esperando, aguardando uma oportunidade, esperando que a misericórdia de Deus o encontrasse um dia. E o texto informa que toda essa espera, toda essa persistência chegou ao conhecimento de Jesus. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: você quer ficar curado? No versículo 6. E o paralítico do tanque de Betesda respondeu ao mestre, confessando a sua incapacidade. Ele tinha em si a vontade de ser curado, sim, pois toda vez que a água era agitada, ele certamente com grande esforço rastejava procurando chegar ao tanque. Porém, não era suficiente. Ele próprio não tinha forças nem condições de chegar ali. O enfermo respondeu a Jesus no versículo 7: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Outro entra antes de mim. Eu não tenho capacidade, eu não consigo me mexer, mover sozinho. Aquela esperança e persistência em contar com a misericórdia de Deus já havia chamado a atenção do Mestre. E Jesus, sendo a própria misericórdia encarnada e viva, o Mestre, comovido com a situação daquele homem, declara a sua cura neste instante,
no versículo 8 e 9, então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Pegou a sua cama e começou a andar. De tanto ele insistir, de confiar na misericórdia de Deus, um dia a própria misericórdia viva, Jesus Cristo, veio ao seu encontro. Muitos teriam desistido por muito menos. Mas se há algo que mexe com o coração de Deus, é a persistência na fé, na misericórdia divina. Há tantos exemplos nas Escrituras Sagradas. Em Mateus 7,7, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia não registra o nome do doente, do paralítico ali. A Bíblia não fala quem era esse homem, nem da sua família. Mas a Bíblia aqui tem um cuidado de registrar o nome daquele que fez o milagre. No versículo 7, foi o Senhor Jesus. Esse foi quem curou aquele paralítico. Era o Salvador Jesus, aquele que deu a sua vida na cruz por todos nós, aquele que tomou os seus e os meus pecados sobre si e nos assegura agora dizendo: vai em paz, os teus pecados estão todos perdoados. Vai em paz. A fé em Jesus, a fé nele, era essencial para ser curado. Entretanto, Jesus optou por curar um homem que nem sequer sabia quem ele era. O Senhor Jesus aqui dá uma lição de simplicidade e o repúdio à glória pessoal e à fama de alguém que merece a sua misericórdia. Por mérito, Jesus aqui simplesmente vai lá e cura um pobre paralítico, inválido, 38 anos. Em nosso lugar, Cristo recebeu a punição lá na cruz. Pagou o preço por nossos pecados, sim, e nos ofereceu também uma nova vida. Quando compartilhamos com outras pessoas, devemos aprender com Jesus a amar e a fazer o bem, como ele fez. O amor de Jesus não é parado. O amor de Jesus não é estático. Alcança e atrai os outros a si. O amor de Deus o levou a pagar o preço da redenção pelo homem. A vida de Cristo, o mais alto preço que ele poderia pagar. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Eu tenho algumas questões para a gente refletir sobre este texto. Olhando para nossa situação nesse mundo de hoje, eu pergunto: será que um pai ou uma mãe desistem tão fácil de um filho que tem alguma necessidade especial? No tempo de Cristo, os inválidos eram lixo. Os inválidos, os paralíticos que não serviam para alguma mão de obra, eram descartados, colocados até fora da cidade e abandonados por completo.
Quanto vale alguém com uma necessidade especial, um doente, um deficiente? Ou, na nossa realidade, alguém entubado no hospital, na UTI com Covid? O que passa no coração de alguém que tem alguma necessidade especial, quando não é aceito no convívio dos normais? Conseguimos ler os seus sentimentos, conseguimos ler o seu sofrimento. Queria dizer para vocês que dá trabalho, sim. Dá trabalho carregar a cama de alguém. Dá muito trabalho. Hoje não tem mais tanque como no tempo de Jesus. O que antes dependia do esforço pessoal ou da ajuda de amigos, hoje depende apenas de crer em Cristo, o nosso Salvador que tudo pode. O que antes só alguns desfrutavam, hoje todos podem receber através da fé no Salvador Jesus. Compreendemos que foi Jesus quem trouxe o milagre para aquele homem. Esse mesmo Jesus, ele traz isso para cada um de nós que cremos nele hoje. Jesus, pelo menos, nos traz 3 coisas quando ele vem ao nosso encontro. Quando Jesus vem, ele traz sempre alegria. Jesus sempre traz paz. Jesus sempre traz a verdade. E nisso, você e eu podemos confiar. Nunca devemos desistir de contar com a misericórdia de Deus. Aquele homem, agora ex-paralítico, soube esperar e nunca deixou de ter fé na força divina. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha fé, acredite. A misericórdia de Deus, Jesus Cristo, te alcançará, especialmente nesse tempo difícil em que nos encontramos nesse momento pela Covid-19. Quantas pessoas estão entrando em depressão, angustiadas? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas deixaram de fazer aquilo que faziam? Mas vamos ter esperança. É tempo de crer e ter fé no nosso Salvador Jesus. Tudo isso vai passar. E Ele nos diz, Ele nos assegura: eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Amém. Queremos convidar para fazermos uma oração. Querido Deus, em Tuas mãos entregamos nossas vidas esse dia. Obrigado por nos acompanhar sempre. Cuida de mim, da minha família, dos meus amigos, da minha igreja, dos líderes. Cuida dos médicos, das enfermeiras, dos auxiliares e todos que trabalham na saúde. Que nenhum mal e nenhum vírus venha nos atingir. Blinda nossas casas e nos proteja de todo perigo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Amém.